Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade aqui nos estudos bíblicos. Primeiramente eu quero agradecer e quero mandar um abraço aí para todos os amigos, colegas aí de todas as redes sociais. Que o Criador, o Eterno, possa estar abençoando todos em nome de Jesus, em nome de Yahushua. E nós vamos continuar aqui, nós estamos fazendo algumas citações nesse livro aqui, que é o Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. E hoje nós vamos falar sobre o cristianismo sob interdição estatal do ano 100 ao ano 250. E se por acaso você quer receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Ou veja nas redes sociais aí que eu mando. Tranquilo? Vamos ver aqui o que traz essa informação. Está na página 77. É uma informação interessante. É um livro que traz informações históricas. Você pode confirmar essas informações em outras literaturas, que é algo muito importante. É algo interessante, pessoal, que tem vezes que nem tudo que ensina para nós, de fato, é verdade. É por isso que nós estamos indo em busca de uma verdade, em busca da verdade. É importante você analisar, pesquisar e você tire suas próprias conclusões. Não deixe que alguém fale por você. Você tem que pegar as informações e você tem que criar uma análise daquilo ali, para ver se tem fundamento, se não tem. Beleza? Então vamos lá. A primeira perseguição organizada que levou os cristãos aos bancos dos réus ocorreu na Betínia. Pessoal, quando você vê essa palavra cristãos, cristãos quer dizer pessoas que seguem o Messias. Durante a administração de Plínio, o moço, por volta de 112, Plínio escreveu uma interessante carta ao imperador Trajano, em que prestava informações sobre os cristãos, pelas pessoas que seguiam o Messias. Esboçava seu programa e pedia a Trajano uma opinião sobre o assunto. Dizia que ele, o contágio dessa superstição, para você ver aqui, na carta, ele chama as pessoas que seguiam o Messias de superstição. Espalhava-se por vilas e regiões rurais, como também por grandes cidades, como tal velocidade que os templos tinham sido quase abandonados e os vendedores de animais para os sacrifícios estavam empobrecidos. Então você percebe que nesse período do ano 100 ao ano 250, as pessoas que seguiam o Messias, eles abandonavam de fato os templos, e os sacrifícios que eles faziam naquele período. E o pessoal que trabalhava com animais para poder vender os sacrifícios estava empobrecido. Por quê? Porque as pessoas não estavam mais sob o jugo daquelas tradição que existia naquele período, ou naquele culto que faziam. Plínio procurava informar Trajano sobre sua política para com os cristãos. Quando alguém era denunciado como cristão, olha aqui, pessoal, interessante. Então, se você, naquele período, acreditava em Cristo, no Criador, você era denunciado. Se alguém falasse, ali tem uma pessoa que se diz cristão, que acredita em Cristo, você era denunciado. E olha aqui o que vai acontecer. O que acontecia? Plínio convocava o tribunal e lhe perguntava se era cristão. Se alguém admitisse a acusação 3 vezes, o cristão era condenado à morte. Então, se você, naquele período ali, se você falasse que era cristão, você era condenado à morte. Interessante que Yahushua falou sobre isso, Jesus falou sobre isso. Vamos lá. Em sua resposta, Trajano assegurou a Plínio que ele estava certo em seu comportamento. Não se deveria caçar os cristãos,
Mas se alguém dissesse que era uma pessoa era cristã, essa deveria ser condenada, a menos que renegasse a sua fé e adorasse os deuses dos romanos. Interessante, né? Você tinha que negar a fé e tinha que adorar as divindades dos romanos. Né? Então você percebe que Roma, né, era uma cidade extremamente pagã. Existia várias adorações a vários deuses. Deuses que eu falo aqui, pessoal, a divindade, né, que eles adoravam. Não era o Criador, era deuses. Não, pode ser que sejam anjos caídos, né? Vamos dizer assim. Vamos lá, continuar. Durante essa perseguição que Inácio perdeu a vida. Ele desejava ser o trigo do Eterno, que seria moído e transformado em pão na boca de leão. Inácio foi um dos pais da igreja, um dos discípulos ali de Jesus naquele período. Outra perseguição aconteceu em Esmina, nos meados do século II, do segundo século. Foi nessa época que Policarpo foi morto quando uma multidão enfurecida levou os cristãos diante das autoridades. Então, Policarpo também foi um dos pais da igreja, né? Das pessoas que eram discípulos ali depois dos apóstolos. Interessante que as pessoas que não eram cristãs, elas pegavam as pessoas que se diziam cristãs e levavam até as autoridades. Falavam assim, isso aqui é cristão. E aí eles executavam a pessoa. Calamidades locais, como o incêndio de Roma ou a atividade de um governo escrupuloso, foram as causas de perseguições movidas até a época de Marco Aurélio. Marco Aurélio, estoico devoto, tinha sido influenciado contra o cristianismo por seu mestre, Fronto, inclinado a atribuir as calamidades naturais e artificiais que ocorriam em seu império ao crescimento do cristianismo. Deu ordem para que a perseguição aos cristãos. Justino Mártir, o grande apologista, sofreu a morte em Roma durante essa perseguição. Interessante que também o que acontecia? Quando chovia, quando tinha alguma calamidade naquele período, as pessoas atribuíam quem? Aquelas pessoas que seguiam a Cristo. Por quê? Porque eles abandonavam aquelas práticas pagãs, né? E aí eles atribuíam, está acontecendo essas calamidades por causa que eles estão abandonando as práticas pagãs, assim, né? Estão adorando somente o Criador, estão buscando a seguir o Messias, e por isso que está acontecendo essas coisas aqui em Roma, né? Assim, uma palavra mais simples para você entender. As mulheres não estavam imunes às perseguições. Perpétua, no ano 181 a 203, era filha de uma família nobre e abastada. Recusava-se a atender às súplicas de seu pai e de ofício encarregado em sua perseguição para que renegasse a fé. Ela foi açoitada com um flagelo, estraçalhada pelas feras e decapitada. Então, aqui tem somente essas informações muito valiosas, né? Você vê que existiam pessoas também da classe abastada, pessoas ricas, né, vamos dizer, que aceitavam a fé. E interessante que se você lê os evangelhos, você começa a entender que isso aqui, Jesus, né, Yahushua falou sobre isso, né, que os inimigos, os nossos inimigos são da nossa própria casa. Então tu viu o pai, né, mandando a filha, entregando a filha ao Estado, porque ela seguia o Messias, né, e foi morta por causa disso. Então é interessante, muitas informações que nos dá a entender de fato como que as pessoas viviam naquele período, e é isso que nós estamos tentando resgatar, né? Nós temos que buscar a fazer aquilo que agrada ao Eterno, aquilo que Yahushua ensinou aos seus discípulos. Quando você começa a fazer aquilo, você começa a ir na contramão de todo o sistema que está nos dias atuais, né? Então é interessante, é edificante, principalmente para a nossa fé. Nós vamos ter uma fé mais firme, mais forte, né? E vamos buscar estar agradando
o Criador. Beleza? Fique na paz, que o Pai Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Até mais.